A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo todos com a graça e a paz do Senhor. Meus irmãos amados, dando início ao nosso culto, eu convido os amados a abrirem a Escritura Sagrada na Epístola de Paulo aos Efésios, do capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 a 10. Enquanto você abre o texto da Sagrada Escritura, eu quero dizer para você que esta gravação e transmissão é feita e organizada pelo Ministério de Comunicação da nossa igreja e também transmitida por meio digital em diferentes plataformas de mídia. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e você possa ser edificado através dessa ferramenta do ministério da nossa igreja. O texto da palavra, meus irmãos amados, em Efésios capítulo 2, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém, meus irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler, da palavra de Deus, ele nos diz o cenário da divina eleição. Deus nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e diz que todos pecaram. E a Bíblia também nos diz que Adão, o primeiro representante da raça, ele pecou. Mas em Cristo, o cabeça de uma nova aliança, nós temos redenção pelo seu sangue e a graça de Deus é manifestada entre os filhos de Deus. Nós vamos orar nesse momento, apresentando a nossa vida e confessando os nossos pecados. Convido você a refletir sobre esse tema. Todos nós pecamos e carecemos da glória e da graça de Deus por meio de Cristo. Senhor, nós estamos diante do Senhor nesse momento e nós reconhecemos que somos pecadores. Confessamos que precisamos de Ti, carecemos, Senhor, da Tua graça. Ó Deus, estamos encurvados, não conseguimos olhar para o céu, porque o peso dos nossos pecados pesa contra nós. Mas, Senhor, Tu tiras todo o fardo pesado, e o Senhor nos permite olhar e contemplar a luz, e a luz vinda ao mundo que ilumina todo homem é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas do mundo inteiro, ou seja, todos os teus eleitos até os confins da terra. Senhor, nós queremos pedir, fala conosco e nos abençoe, e nos renove nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, igualmente, um texto eloquente nesse sentido é o Salmo 51, e eu convido você a abrir a Escritura Sagrada no Salmo 51, para que possamos fazer essa leitura. Também uma oração de confissão e arrependimento. Salmo 51 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amados irmãos, o chamado de Deus para nós é que nós confessemos os nossos pecados, reconhecemos essa graça bendita que Ele manifestou e venhamos a louvar e adorar o Senhor por tão poderosa salvação que Ele realiza entre os filhos dos homens. Vamos orar. Senhor, estamos diante do Senhor, nós adoramos o Seu nome, louvamos o Senhor pela Tua graça bendita, pela Tua salvação e pelo fato de que o Senhor, embora sendo santo e justo, o Senhor condescendeu em abençoar pecadores como eu e como toda essa comunidade que invoca e adora o Teu nome, mas não faz isso confiando em si mesma, mas sim na Tua graça bendita e na revelação do Teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa, ó Deus, a cada um de nós e nos fortalece nessa hora e nos leva a ter uma expressão genuína de louvor, adoração ao Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. A escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. É o Rei sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu.
Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Das nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá. Rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos lavou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abra os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vence. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. Ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno Deus? Quem pode impedir o eterno Deus? Quem pode impedir o
o eterno Quem pode impedir o eterno Deus? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só
nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor Deus, eterno amado Pai, obrigado, Senhor, ó Deus, por estarmos, ó Deus, assistindo este culto, ó Deus, que o Senhor venha estar em nossos corações, ó Deus, venha estar falando a cada um de nós, ó Deus. Senhor, abençoe a cada um que vai estar assistindo essa transmissão. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Graça e paz, então, meus irmãos amados. Queria convidá-los a abrir a Escritura Sagrada na Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 1, mas a mensagem em destaque vai ser o verso 13. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos eles passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como pelo mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir, e não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor Deus à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes. Nem murmuremos, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Oremos. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, da Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade, e a Tua Palavra fala conosco. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus ouvintes, ó Deus, e que a Tua Palavra fale aos nossos corações, trazendo a graça e a redenção em Cristo, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, há um teste da verdadeira espiritualidade e um teste da verdadeira religião. O teste da verdadeira religião, ele é possível, porque a palavra de Deus nos dá os elementos para fazê-lo. E as características desse teste são essas. E eu vou fazer essa pergunta para mim e para você. O teste da verdadeira religião revelada consiste em, primeiro lugar, crer na verdade revelada. Em segundo lugar, vencer o pecado pessoal. E em terceiro lugar, amar o próximo e a Deus. Vou repetir. Crer na verdade revelada, vencer o pecado pessoal, amar a Deus e ao próximo, e tudo isto a partir do Evangelho e por meio de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. E hoje, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo e assistindo essa transmissão,
você estaria nesse teste aprovado ou reprovado? Pense bem. Meus irmãos amados, o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, aqui começando no verso 1, nos diz que os exemplos do Antigo Testamento, eles servem para que a comunidade sob quem chegou os fins dos tempos, ou seja, a igreja de Cristo, ela seja instruída por Deus, aprenda com esses exemplos da história do povo de Deus, e assim não venha a incorrer nos mesmos erros, equívocos que eles incorreram no passado. Isso é importante, particularmente importante para nós, porque nos faz pensar que existe uma unidade entre o Velho e o Novo Testamento, entre a Antiga e a Nova Aliança, e que nós somos povo de Deus. Então, meus irmãos, o tema que nós gostaríamos de estar discutindo hoje, ou apresentando hoje, à luz da palavra, é o tema da vitória sobre a tentação. E esse é um tema da maior importância, e eu mencionava nessa semana num estudo bíblico, um texto de Romanos, que fala justamente essa realidade de que o mal habita em nós. Nós enfrentamos lutas e os inimigos existem da fé. E um desses inimigos é a própria carne, ou seja, nós mesmos. Luta interior, as inclinações pecaminosas que em nós existem, ou a tentação interna, para usar um termo teológico ou técnico. Nós precisamos ter vitória sobre a tentação. Eu pensava essa semana sobre esse tema, porque nessa semana nós tivemos a notícia do falecimento de um grande teólogo chamado J. Packer, ou James Packer, e esse autor ele escreveu várias obras que procuravam despertar a igreja cristã para um retorno a uma espiritualidade bíblica. Packer, ele foi um grande teólogo que exerceu um longo ministério, 70 anos de ministério, e no seu longo tempo de ministério, ele produziu inúmeros escritos na área teológica e devocional, extremamente edificantes para a igreja. Uma experiência que Packer teve ainda no início dos seus estudos, na Inglaterra, quando ele estava no campus universitário, ele era um grande estudioso, foi a experiência de ler uma obra de John Owen, e eu tenho essa obra aqui, impressa, Tentação e Mortificação do Pecado. Esse escrito puritano de John Owen marcou profundamente a vida de Packer, o ajudando a vencer esta tentação, esta luta contra o pecado. Eu diria, meus irmãos, que todo verdadeiro cristão, ele vai passar por essa luta. Ele vai enfrentar esta realidade. Essa realidade de que o pecado, ele de fato ainda age em nós, ou ainda habita em nós, de que há uma luta desde a conversão entre a carne e o espírito e a carne, ou seja, há um princípio de Deus operando na renovação espiritual do povo de Deus, mas há uma luta ferrenha contra a nossa inclinação pecaminosa. E o processo da caminhada cristã é o processo de santificação, mas o processo de santificação, ele não é uma linha reta, ele é um terreno irregular e acidentado, de muita luta, aonde nós precisamos obter vitória diária sobre os inimigos da genuína fé. Então, certamente, um tema de grande relevância é pensarmos que nós precisamos encontrar vitória sobre a tentação. Eu queria, para ampliar esse conceito, ler novamente o verso 13 desse texto que nós mencionamos aqui e partimos dele, que diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, meus irmãos, eu queria falar hoje sobre a vitória sobre a tentação, tal como foi apresentado aqui nesse texto, e eu queria que para isso nós orássemos mais uma vez,
pedindo a iluminação e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra é a verdade, Tua palavra fala conosco, e eu peço, Senhor, fale ao coração do Teu povo, renove a vida espiritual dos Teus filhos e aplique a Tua palavra em nós, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, meus irmãos, é necessário que nós façamos distinção sobre os tipos de tentação, até mesmo para entender mais o sentido e o significado desse texto. Nós podemos falar de 3 níveis de tentação, e na língua original eles usam a mesma raiz, peirasmos ou peirasmos, que é a palavra que tem sentido de provação ou tentação na língua original. E a ideia, meus irmãos, é que existem pelo menos 3 tipos de tentações que precisam ser consideradas. E às vezes os 3 sentidos estão unidos. Em primeiro lugar, nós temos provações, que significa circunstâncias em que nós somos colocados à prova por Deus, para que ao final delas nós tenhamos vitória, dóquimos, sejamos aprovados, como quem passa pelo fogo, como quem passa pela prova, como quem passa pela luta. Deus, ele permite, por exemplo, que a igreja sofra perseguição, ou que a igreja passe por situações difíceis, para que, às vezes, seus propósitos se cumpram. Por exemplo, no primeiro século, quando os cristãos, não cumprindo a grande comissão, eles permaneceram em Jerusalém, Deus permitiu que uma grande provação viesse sobre a igreja, e os cristãos eles foram dispersos para vários lugares, e o livro de Atos dos Apóstolos registra que por esse acontecimento o evangelho foi pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então veja que os propósitos de Deus podem estar ligados a provas, provações, fazem parte da experiência genuína do povo de Deus. Aliás, ser cristão não significa ter uma vacina contra a adversidade, contra a dor, sofrimento ou luta. Ao contrário, ser cristão pode significar enfrentar problemas concretos, mas nunca sozinho, sempre com Deus, que não permite que sejamos provados além das nossas forças. Há um segundo sentido aqui, meus irmãos, de tentação, e nesse sentido não podemos falar que Deus é o tentador, porque aqui nós estamos falando da tentação externa. E a tentação externa significa que circunstâncias ou seres pessoais se levantam para nos oferecer o pecado, nos assediar ao pecado, nos tentar no sentido de nos oferecer propostas de desvio moral, desvio ético, desvio da vontade revelada de Deus. E essa tentação externa, ela vai ter uma investida contra nós. Satanás, ele é um tentador externo. No Éden, ele estava exercendo essa função, o papel, ele estava ali justamente como tentador dos primeiros pais, assim como ele estava tentando Jesus no deserto, propondo para Jesus o reino sem cruz, que pedras se transformassem em pão quando era tempo de jejuar, ou que o orgulho de Jesus fosse desafiado e ele fizesse um ato que atentasse contra a sua própria vida, se jogando do alto do pináculo do templo. Todas essas tentações externas, elas existem, e elas significam que nós temos um inimigo das nossas almas, que ele é o tentador externo, e ele age contra o povo de Deus. Satanás personifica esse tentador externo, mas não apenas ele. Pessoas podem ser instrumentos de tentação externa. O mundo, como um sistema de valores, pode ser um fator de tentação externa. A tentação externa envolve todos esses inimigos que nos seduzem,
que tentam nos atrair para o pecado. Mas existe um terceiro nível ou sentido da tentação, ou prova, que é a tentação interna. E aqui nós temos um grande problema. Porque a tentação interna, ela significa que temos um coração que, pelo fato de que foi maculado pelo pecado, ele se tornou inclinado para o mal e para o pecado. De tal forma que há um grande problema quando, além da tentação externa, nós temos a realidade da tentação interna, ou seja, aquela tentação externa, ela pode ter um eco nos nossos próprios desejos pecaminosos, e nós podemos ser fisgados, seduzidos e levados para onde nós não queremos ir. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz numa de suas mensagens e textos que o pecado e a tentação nos levam para mais longe do que a gente quer ir, nos leva a consequências que a gente não quer experimentar e nos leva a fazer coisas que afetarão pessoas que a gente não gostaria de afetar. Então, o salário do pecado sempre é a morte e por isso a tentação interna é tão perigosa. A Epístola de Tiago, no capítulo 1, verso 12 a 15, fala sobre algumas dessas distinções, dizendo: bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de ter sido aprovado por Deus, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Há uma figura, uma imagem aqui dessa tentação interna apresentada ali por Tiago, que é uma imagem de um gancho, um ferrão que tem uma isca para caçar uma presa. Então imagina que existe um aguilhão e alguém pode ser fisgado, alguém pode ser enganchado, alguém pode ser fisgado por aquilo que não vê, porque contempla apenas o ganho imediato do pecado, mas não contempla os aguilhões de morte que estão escondidos naquilo que é oferecido, e aqui há grande risco para as nossas almas, perigo real, perigo para os que estão ao nosso redor, porque o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, a tentação interna, ela vai descrever justamente essa realidade de que interiormente nós lutamos contra o pecado, e isso faz parte da luta. Um autor chamado John White escreveu um livro chamado A Luta, onde ele vai falar justamente sobre essa realidade que enfrentamos o pecado. À luz desse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 13, nós aprendemos que, em primeiro lugar, Deus deu exemplos no Velho Testamento e exemplos nas Sagradas Escrituras para que nós saibamos as consequências do pecado e para que nós sejamos livrados por Deus de situações semelhantes. Nós aprendemos também que Deus, Ele não permite que seu povo seja provado além do limite que possa suportar. Deus está agindo na história do seu povo. E Ele age para que nós não nos entreguemos ao pecado, mas obtenhamos vitória. Agora, é necessário que nós busquemos a Deus com fidelidade, consagração, e nós o façamos de todo o coração. Por isso, meus irmãos, esse tema da vitória sobre a tentação e o pecado, e a mortificação do pecado e da carne, é de fundamental importância para os filhos de Deus. Há algumas realidades que eu gostaria de dizer brevemente aqui, à luz desse verso apenas, verso 13, e que podem servir para a nossa edificação e que elas falem ao seu coração nesse momento. Em primeiro lugar, é que Deus ele permite, sob determinadas circunstâncias, que o seu povo seja tentado. Mas esse permitir de Deus não significa
que Deus é o autor moral do pecado, que Deus é tentável, ou seja, que Deus é mau ou tem algum princípio mau no seu ser, ou que Deus vá lá pessoalmente e tente alguém ao pecado. A Epístola de Tiago é clara em dizer que nenhuma dessas possibilidades existe. Mas é fato, meus irmãos, que a sabedoria de Deus permite que nós vivamos circunstâncias difíceis. Eu me lembro do diálogo de Jesus com Pedro, em que Jesus ele diz para Pedro: Simão, Simão, Satanás vos requereu para peneirar como trigo, e eu orei para que a vossa fé não desfaleça. Há um sentido aqui, e esse sentido é de que ele seria joelhado, ele seria peneirado, mas ele não desfaleceria, porque Deus estaria com ele. Jesus lhe daria vitória sobre o pecado. Mas o pecado é uma realidade que está aí diante de nós. Nós vemos à luz desse texto que Deus ele tem soberania mesmo nessas circunstâncias. Deus é tão soberano sobre essas circunstâncias que Jesus nos ensinou a orar na oração dominical, a oração do Senhor, o seguinte: perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Então, meus irmãos, nós podemos clamar a Deus para que Ele nos livre da tentação, para que Ele nos dê vitória sobre a tentação, para que Ele mortifique a nossa carne e para que Ele nos livre de ocasiões de vergonha para o povo de Deus e de queda para nós. Então, só de nós termos essa possibilidade, nós já temos um princípio importante para vencermos o pecado. E para vencermos o pecado, nós precisamos buscar a Deus. Meu irmão, minha irmã, busque a Deus, se volte para o Senhor, reconheça a necessidade da graça de Deus, reconheça que Deus pode te dar vitória sobre a tentação, vitória sobre o pecado, mas para que você tenha essa vitória, eu queria citar John Owen, eu li um trecho hoje, é necessário que nós nos apeguemos a todos os mandamentos de Deus e não apenas parte deles. E que nós, de fato, busquemos a Deus em tudo. Não só naquele pecado que às vezes tem tido vitória e tem nos derrotado na vida prática, mas em todas as demais áreas, nós precisamos ser fiéis e obedientes à palavra de Deus. Quando a Bíblia manda orar, precisamos orar. Se não oramos, estamos em pecado. Quando a Bíblia manda ler a Bíblia diligentemente, precisamos ler. Se não lemos, estamos em pecado. Quando a Bíblia diz sobre a moderação na nossa linguagem, precisamos moderar. Se não moderamos, estamos em pecado. Meus irmãos, se nós procurarmos realmente, abrangentemente e pela graça, não por nosso mérito, ter mortificação da nossa carne e vitória, nós não vamos ter vitória expressiva sobre o pecado. Quem diz isso é um grande teólogo reformado, John Owen, dizendo sobre a tentação e a mortificação do pecado. Em segundo lugar, nós vemos aqui um princípio importante, meus irmãos, que embora Deus permita ou que em determinadas circunstâncias sejamos tentados, Ele põe um limite. Ele põe um limite para que nós não sejamos tentados além das nossas forças. É o que diz o texto. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então nós sabemos aqui que Deus, Ele coloca um limite para que nunca o peso do pecado ou da tentação seja injusto. Ou se Ele permitir, Ele vai providenciar um livramento. Então ninguém vai poder dizer diante de Deus assim: foi mais forte do que eu, não tinha jeito. Na verdade, Deus ele se compromete conosco de colocar um limite, um equilíbrio, para que não sejamos tentados além da nossa capacidade de resistir e das nossas forças, e forças essas que não são nossas, mas Ele nos concedeu pela sua graça. Meus irmãos, há um terceiro princípio importante, que Deus mesmo está presente para nos prover livramento nas circunstâncias mais pesadas e difíceis e nos dar vitória espiritual. Veja só o que diz o texto: Ele vos proverá livramento
de sorte que a possais suportar, resistir. Pode ser que ao resistir ou suportar, você passe raspando. Pode ser que seja com dificuldade. Pode ser que seja em meio a lutas intensas. Pode ser que seja em meio a provas duras e terríveis. Mas Deus, Ele vos dará livramento e condições de resistir e suportar, se você verdadeiramente buscar a Deus. É necessário que nós busquemos o Senhor e estejamos diante dEle e procuremos verdadeiramente andar nos caminhos do Senhor. Há um trecho que eu gostaria de ler, porque é muito interessante sobre essa obra de John Owen, e eu queria ler apenas um parágrafo e com ele eu vou finalizar essa mensagem. Esse parágrafo diz assim: em tempos de crescente impiedade, o padrão da piedade do povo de Deus decairá. Esse declínio começará com alguns cristãos que se tornarão relaxados, mundanos, negligentes com os seus deveres cristãos. Estes cristãos questionarão os velhos caminhos e se sentirão à vontade para seguir os seus desejos pecaminosos. Inicialmente, outros cristãos os condenarão e talvez até mesmo os repreendam. Mas depois de algum tempo, porém, maior número de cristãos se acomodará ao exemplo destes poucos cristãos, e não vai demorar muito tempo para que seja difícil encontrar alguém que realmente seja piedoso. Este princípio, o de que um pouco de fermento leveda toda a massa, 1 Coríntios capítulo 5, verso 6 e Gálatas 5, 9, precisa ser levado a sério, com apenas uns poucos cristãos influentes prosseguindo em seu declínio espiritual e justificando-se diante dos outros, logo haverá uma multidão seguirá o exemplo deles. É mais fácil seguir uma multidão para praticar o mal do que se colocar firme ao lado daquilo que é correto. E o mesmo princípio se aplica com relação aos falsos ensinamentos. Então, meu irmão amado, minha irmã, resista ao pecado. Lembre que Deus, Ele nos dá livramento. Talvez você está ouvindo essa mensagem e está dizendo assim: pastor ligou um botão aí, legalismo. Não há nada de legalista nessa mensagem. Essa mensagem, ela é sobre a graça de Deus e sobre a obra salvadora. Essa mensagem é direcionada aos filhos de Deus, que já são regenerados, redimidos, lavados, justificados. Mas esta palavra é sobre a luta que precisamos empreender no processo de mortificação pelo pecado, porque o verdadeiro salvo por Jesus Cristo vive buscando a santidade de Deus. Nos coloquemos em oração e na presença do nosso Deus, que é rico para abençoar e fortalecer o seu povo. Meus irmãos, eu vou finalizar agora impetrando a bênção. Receba a bênção do Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça revelada em Deus o Filho, a comunhão, o poder e as consolações de Deus o Espírito Santo esteja convosco, povo de Deus, todos os dias, até que Cristo volte. Amém. Atenção, gente, nós gostaríamos de trazer alguns recados, alguns avisos para a igreja. O Conselho da Igreja definiu que nessas próximas semanas nós não teremos culto presencial e nós, depois dessas 2 semanas, estaremos avaliando novamente. Nós temos um devocional chamado Palavra de Esperança e nós estamos produzindo devocionais especiais voltados para o Setembro Amarelo. Ore por esse projeto. O Ministério de Comunicação da nossa igreja tem se esmerado para possibilitar recursos de transmissão para todos. Que Deus abençoe. Uma palavra para todos os líderes, diáconos, presbíteros, líderes de ministério. Que nós possamos exercer as nossas escalas de trabalho, mesmo que de maneira não presencial. Procurem interagir, relacionar os seus departamentos e sociedades, os grupos de oração e busque a presença de Deus. Toda quinta-feira nós temos grupo de estudo bíblico, de oração,
e motivos de oração na grande supervisão dos gols online. E temos feito isso toda semana. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e você que assiste a transmissão. Muito obrigado pela sua participação. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.